Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade, vamos parar agora definitivamente com as NRs, tá? Porque o módulo vai se encerrar amanhã. Então, hoje eu resolvi falar sobre responsabilidade civil, tá? Responsabilidade civil esta que nós vamos, no módulo Direito, Trabalho e Previdenciário, nós vamos retomar esse assunto, tá? Então, aqui de um modo superficial, tendo por base o que nós já vimos, né? Durante o curso de aspectos legais, o módulo de aspectos legais, nós vamos agora relembrar de alguns assuntos que se fazem necessários, que nós já vimos nas aulas iniciais, e nós vamos retomar agora para o fim de explicar, né, para a gente poder entender melhor o que é essa responsabilidade civil. Tudo bem? Então, quando nós estávamos falando lá no início do módulo, que a gente falou sobre Constituição Federal, nós vimos que lá no artigo 5º vai estar elencado uma gama de direitos extrapatrimoniais, direitos da personalidade, né? Nós vamos ver lá no artigo 5º, né, que estão esses direitos, né? Eu vou citar a título de exemplo alguns incisos, que é o inciso 6 que vai tratar sobre a inviolabilidade de crença. O inciso 8 vai falar sobre a privação, né? Proibição da privação da liberdade, né? De crença, de religião, enfim. E o inciso 10 vai falar também do direito, né? Da não violação da intimidade privada, basicamente, tá? Então, a própria Constituição, ao falar desses direitos, também ela vai dizer lá, né, no inciso 5, que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, tá? Então, a nossa Carta Magna, que é a mesma coisa de Constituição Federal, tá? Ela vai tratar também de dizer que a pessoa que cometer, né, algo contra os seus direitos, né, aqui ela não vai dizer, né, que seus direitos, ela vai dizer que agravo, né, proporcional ao agravo, entenda esse agravo de forma, seja uma violação patrimonial ou extrapatrimonial, tá? Então, você vai ter direito à resposta e também à indenização por dano moral e material. Esse artigo ele pode ser aplicado a outras questões, como direito de resposta, né, por alguma falsa notícia, por exemplo, né, que você vai ter direito de resposta, mas nesse contexto aqui eu estou utilizando ele para falar sobre responsabilidade civil, tá? Então, quando a gente fala de responsabilidade civil, nós vamos lembrar primeiramente, por que que eu disse antes de eu continuar, por que que eu me referi ao artigo 5º da Constituição Federal, por que que eu lembrei da Constituição Federal? Porque nós falamos na segunda ou terceira aula sobre direitos patrimoniais e extrapatrimoniais, e inevitavelmente nós tivemos que tocar nesses artigos, né, nesse artigo, nesses incisos, né, de uma forma bem geral, né, porque já que o curso não é de direito, mas é bom a gente saber, né, também para poder entender um pouco sobre essa matéria, tá? Obviamente que quando a gente vai falar sobre esses assuntos, né, nós vamos dizer que quando ocorre esse tipo de lesão, a gente fala de dano, né? Lembre-se de dano. Esse dano, né, é algo que alguma lesão ou algum ataque ao seu direito, né? Uma violação ao seu direito, seja esse direito patrimonial, né? Quando alguém intencionalmente ou por culpa, dá um exemplo cotidiano, bate no seu carro, seja de forma intencional ou não intencional, isso é um dano patrimonial que deverá ser, é um dano, né, que deverá ser reparado, né, e quando a gente fala de dano moral, é algo que abalou a sua moral, a gente pode entender, né, o seu psicológico, né, afetou sua saúde mental, né, e também pode ser em relação à imagem, que eu entendo que a imagem também é uma espécie de dano moral, né, então quando vamos
levando para o nosso lado, né, que é o lado do direito do trabalho, que vocês vão lidar em empresas, né, com trabalhadores, principalmente com a utilização de EPI, tal, fornecimento. Você pode notar que o trabalhador, quando ele sofrer, vamos supor, algum acidente de trabalho e lhe for amputado, ele perder algum membro, isso vai afetar não só o psicológico dele, mas também a sua imagem, como ele se verá e como as pessoas o verão, né? Então, isso também é passível de indenização, tá? E quando a gente fala de dano moral, a gente tem que levar em consideração que, uma vez violado o seu direito extrapatrimonial, né, seja a perda, o trabalhador, a perda de um membro, ou se ele sofreu um assédio na empresa, né, um assédio moral na empresa, que causou um abalo psicológico, a gente já sabe de muitos casos que acontece isso, né, um abalo psicológico, ou o trabalhador que perdeu o dedo, né, teve que amputar um dedo ou mais de um dedo, enfim, que ocasionou um dano irreversível, que não há como, né, eu quero dizer o seguinte, não há como a gente retornar ao status quo. A gente fala status quo é um termo jurídico, não há como voltar o que era antes, tá? Seria como um cristal quebrado, não tem como a gente recompô-lo, né? Então, se a pessoa perdeu um membro, não tem como recompor esse membro, né? Se a pessoa teve um abalo psicológico, não tem como voltar para não abalar mais essa pessoa. Então, o que que o direito vai fazer nesse caso? Né? Aí é onde surge a figura da responsabilidade civil, tá? Então, essa responsabilidade civil é o quê? É uma forma de compensar o sofrimento causado à pessoa, tá? Agora, quando a gente fala de reparação de dano, a gente pode reparar qualquer objeto, ou seja, se o carro bateu, se você bateu no, se houve um acidente de trânsito e que houve um dano no seu veículo, você pode ir lá comprar, né, enfim, as partes lá do carro e fazer ele ficar novo novamente. Agora, em relação ao ser humano, não é possível. Então, no caso que a gente fala de direito ex-patrimonial, vai ser uma forma de compensação, né? O direito vai prever essa forma de compensação. E aonde que ele vai prever isso, né? Primeiro, que no Código Civil, nós falamos aqui em termos gerais, que está escrito aqui na Constituição Federal, principalmente em relação aos direitos extrapatrimoniais, né? A gente vai ver também o direito à integridade física da pessoa, né? Que em relação, eu falo da integridade física da pessoa, em relação com a gente deu o exemplo aqui de acidente de trabalho, né? A gente também vai falar da dignidade da pessoa humana, né? Que também, quando a pessoa sofre assédio, seja moral, seja sexual na empresa, né? Viola, assim, o seu direito, a personalidade, o seu direito natural, né? Viola a sua dignidade, né? E eu me referi aqui, esses direitos que são previstos aqui na Constituição Federal são resguardados. Aí o Código Civil, ele vai trazer o que vai dizer o que se trata esse dano, não é bem o dano, ele vai dizer o que é um ato ilícito e esse ato ilícito deve ser indenizado. Então, no artigo 186, que eu vou abrir aqui para vocês, ele vai dizer o seguinte, olha só. Aquele que por ação ou omissão, ou seja, deixou de fazer o que era devido fazer na ocasião, né? Então, por ação fez o que não devia, por omissão deixou de fazer o que devia, né? Omissão voluntária, né? Negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, note, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, tá? Então, ele está dizendo que quem atua dessa forma comete ato ilícito. Não se preocupem que esse artigo está no material de vocês, eu fiz um resumo do material para vocês, tá?
Aí lá no artigo 927, ele vai dizer o seguinte: aquele que por ato ilícito, então ele vai mencionar agora o artigo 186 e 187. Artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, esses, para quem é operador do direito, esses aqui são os fundamentos da responsabilidade civil, seja do empregador, seja de particular, porque aqui o código serve para toda a sociedade, o Código Civil, tá? E o Código Civil, ele serve para complemento das demais ramos do direito, principalmente no direito trabalhista, mas lá já com as reformas já tem a previsão de indenização por danos morais, mas antigamente não, mas a gente ainda usa esses artigos porque os artigos fundamentais para a responsabilização civil do empregador, principalmente, que é o que nos interessa, falar sobre a responsabilidade civil do empregador. Então veja que aqui são os artigos que fundamentam a responsabilidade civil. Muito bem. Quando a gente fala de responsabilidade civil, então ele diz que por ação ou omissão alguém cometer ação ou omissão por negligência, imprudência ou imperícia, comete ato ilícito, ainda que for exclusivamente moral, é considerado um ato ilícito. E esse ato ilícito, lá no 927, vai dizer que ele é passível de indenização. Então, a pessoa vai responder civilmente para indenizar, ou seja, compensar o dano sofrido pela pessoa, seja no âmbito material ou imaterial, tá? Então, para configurar essa responsabilidade civil, vocês vão ver lá no texto que ele vai exigir basicamente 3 elementos, tá? Então, esses elementos, quais serão esses elementos? Primeiro, obviamente, a gente vai ter um agente, né? A pessoa que vai cometer esse ato ilícito. Então, esse agente vai cometer uma ação ou uma omissão, né? Que vai causar, né, ação, omissão, que causa dano, né? Então, aqui a gente vai falar basicamente, vai dizer de dano, vai ter que haver um dano, tá? Vai ter que haver um nexo de causalidade, tá? E culpa ou dolo do agente. Culpa ou dolo do agente. Então, primeiro, você tem que haver esse prejuízo. Por que que a gente fala que tem que... Sem esses 3 elementos aqui, não há que se falar em indenização e nem responsabilidade civil. É óbvio que quando há um dano, há um agente. Mas eu mencionei aqui esse agente, porque a gente, no direito, usamos esses 3 elementos. Dano, nexo, nós vamos entender que esse é nexo de causalidade, culpa ou dolo do agente. Culpa ou dolo do agente, tá? Então, essa ação ou omissão, né, do agente, ela pode, tanto culposa quanto dolosa, que gerar dano a outrem, ele vai ser passível de indenização, né? Será passível de condenação à indenização. Responsabilidade civil. Aí, onde entra esse nexo, né? Esse nexo, ele entenda, vem o dano, vem o nexo e vem a culpa ou dolo, né? O dano, o nexo, culpa ou dolo, que é o dano é o resultado da ação ou omissão, né? O nexo de causalidade é o seguinte: se você não tivesse dirigido em alta velocidade, você não teria causado o prejuízo a outra pessoa, né? Então, o nexo de causalidade é isso, é a ligação entre o ato e o dano, o ato causado por uma pessoa e o dano, é essa ligação lógica entre o acontecimento e o resultado que a pessoa estará ali no meio, a ação da pessoa estará ali no meio, tá? Então, se houve, né,
a ação imprudente, negligente, né? Ou houve uma imperícia do médico, né, na realização de uma cirurgia. Vamos dar um exemplo assim, né? Você pagou o médico para fazer uma cirurgia estética e ele, por não ter, vamos supor, uma especialização nesse quesito, né? Então, ele vai agir, isso é uma forma de imperícia. Então, ele vai e faz a cirurgia em você e causa danos à sua imagem, por exemplo, né? Então, o nexo de causalidade vai estar aí. Ele agiu, né, de forma sem perícia, né? Ele foi imperito, né? Na sua ação, porque ele não tinha especialização para esse fim, que causou dano ao outro. Esse é o nexo de causalidade, tá? Aí eu digo para vocês, isso é coisa do direito, são coisas óbvias, mas que eles gostam, né, que o direito gosta de esmiuçar, para confundir a nossa mente, mas é isso mesmo. Então, essa ação tem que haver, tem a identificação do agente, né? É óbvio, se tem um dano, tem um agente. Então, a identificação do agente, né? Que no caso a gente pode ser uma pessoa, né? Pode ser tanto física quanto jurídica, que por ação ou omissão, né? Então, a gente vê que causa dano a outrem. Então, dano, o nexo e a culpa ou dolo. Então, essa pessoa que causou o dano a outra pessoa, ele vai ser obrigado a indenizar, tá? Aí vocês vão ver no material também sobre a culpa, né? Então, a gente fala que a negligência, a imprudência, a imperícia são características da culpa, né? É forma de culpa. Porque o dolo é intencional, a pessoa quis praticar aquele ato. Aquele ato foi premeditado, se não foi premeditado, ainda que não tenha sido premeditado, foi intencional. A pessoa teve o desejo de causar o dano à pessoa. Então, isso é dolo. E a culpa a gente pode ver em forma de negligência, vocês vão ver a diferenciação lá entre negligência, imprudência e imperícia. Tá? Imperícia a negligência é falta de cuidado, é desleixo, tá? Nós temos a imperícia que é relacionada principalmente a pessoa que pratica atos. É uma forma de negligência, mas é direcionada a profissionais que agem com desleixo ou não têm a especialidade, igual eu dei o exemplo do médico, específica para atuar em determinada função ou realizar determinado ato, né? É uma forma de imperícia. E a negligência é uma falta de cuidado, né? Uma falta de cuidado da pessoa, né? É um desleixo, né? E a imprudência também, né? A imprudência é uma falta de cuidado que deveria ter sido observada, como, por exemplo, você dirigir e ter que usar o cinto de segurança para a sua proteção e exigir que os outros também utilizem o cinto de segurança quando você for o condutor do veículo, tá? Então, gente, é isso basicamente que eu queria dizer para vocês, tá? Note que que eu disse para vocês desses elementos, mas não precisa vocês preocuparem com isso, porque esse tema eu tô passando para vocês porque está na ementa do curso de vocês. Mas isso vocês acho que a possibilidade de vocês utilizarem isso na profissão de vocês é mínima, quase que inexistente, tá? Porque isso é um conteúdo eminentemente jurídico, tá? Eminentemente da área do direito, tá? Não é utilizado, mas é bom para o conhecimento de vocês, tá? Deixa eu ver aqui.
Eu espero muito que vocês tenham entendido essa questão, tá? Do da responsabilidade civil. A responsabilidade civil do agente causador do dano. E quando nós falamos de relação de trabalho, vocês podem visualizar diversas possibilidades, né? Seja de forma geral, seja por abalo moral, seja por dano físico, né? Há essas duas possibilidades. Então, nós vamos falar então de dano material e de dano imaterial, que no caso seria moral, né? A indenização, aí nós vamos pleitear a indenização. Então, vamos imaginar aqui, dar uma revisada no que nós dissemos. Nós falamos que nós temos lá para fundamento legal da nossa questão de violação de direitos. Esses direitos, eles não vieram do nada. Então, a gente tem esses direitos naturais, né, da personalidade, que são resguardados, porque o ordenamento jurídico brasileiro é escrito, né? A gente não tem um ordenamento jurídico de costume. Costume não traz obrigatoriedade. Então, aqui tudo tem que ser por escrito. Então, nós temos lá no artigo 5º da Constituição diversos direitos da personalidade. E aí nós relembramos lá da nossa aula que tratamos sobre direitos patrimoniais e extrapatrimoniais, que vai ter uma ligação muito íntima com esse conteúdo de responsabilidade civil, tá? E aí nós vimos que no artigo 186 do Código Civil vai tratar o que é ato ilícito, e o 927 também do Código Civil vai dizer que quem comete esse ato ilícito é obrigado a reparar o dano, né? Seja ele material ou imaterial, moral ou patrimonial, que é a mesma coisa, tá? E por fim nós vimos que para que a pessoa seja responsabilizada, devemos demonstrar, deve ser demonstrado que o agente praticou, né, um ato que causou dano a outra pessoa, né, e esse ato ocasionou uma lesão ao direito de outra pessoa. Sem esse ato não haveria esse dano. Então, é o nexo de causalidade. Se fulano não tivesse sido imprudente, não teria acontecido. Se fulano tivesse tido a intenção de fazer aquilo, não teria ocorrido o dano, não teria ocorrido a lesão ao direito. Isso é um nexo de causalidade, tá? Então,